diferença do cumprimento de sentença de uma vara para o cumprimento de sentença no juizado especial? Os prazos são diferentes? Como que funciona aí nessa fase do processo, que para mim é a melhor fase do processo? Como que funciona o cumprimento de sentença? Sejam bem-vindos ao canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marli, sou advogada e hoje a gente está aqui para conversar sobre cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, ele acontece em todos os processos que uma das partes ganha. Se você ganhou, você vai protocolar o pedido de cumprimento de sentença. Nada mais é o cumprimento de sentença do que o advogado solicitando para que a outra parte, a parte que perdeu o processo, cumpra o que o juiz falou que era para cumprir. Se é para implantar uma aposentadoria, implantar um adicional de periculosidade, se é para pagar algum dano moral, algum dano material, é nessa fase do processo que vai ser analisado a determinação de obrigação de fazer de um direito, a implantação de um direito, e depois que o direito for implantado, serão apresentados os cálculos no seu processo. Então, o cumprimento de sentença é, sim, a melhor fase do processo. O cumprimento de sentença, ele deve acontecer após o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Se você perdeu, perdeu. Se você ganhou, ganhou. Se você ganhou parcialmente, ou seja, um pouco dos pedidos que você fez, aí neste caso não tem mais como espernear, não tem como reclamar para ninguém. Você vai ter que aceitar e tá lá na sentença. Porque transitou em julgado significa que não cabe mais recurso, não cabe mais reclamação, ninguém mais pode reclamar, certinho? Trânsito em julgado, ninguém mais pode reclamar. E sempre precisa haver a certificação no processo do trânsito em julgado. Por quê, doutora? Às vezes, servidores que trabalham na justiça, eles demoram um pouco para certificar o trânsito em julgado, em que pese não caber mais recurso de nenhuma das partes que tem que cumprir o direito ali, às vezes a secretaria demora para efetuar aquela certidão dizendo: certifico que não cabe mais recurso porque transitou em julgado. Nestes casos, tem duas opções. A gente pode ligar lá e solicitar que certifiquem o trânsito em julgado, isso demora um pouquinho mais, ou o advogado que ganhou, da parte que ganhou, no próprio pedido de cumprimento de sentença, a gente já pedir para que certifique o trânsito em julgado, que daí nestes casos vai ser um pouquinho mais rápido. Então tá, transitou em julgado, a gente vai apresentar o cumprimento de sentença. Tem um prazo, doutora, para a gente apresentar o cumprimento de sentença? Gente, o mais rápido possível. Transitou em julgado ou passou o prazo que não cabe mais recurso, nós aqui do escritório, a gente já apresenta o pedido de cumprimento de sentença. Tem um prazo, sim. Qualquer advogado tem no máximo 2 anos para efetuar pedido de cumprimento de sentença. Doutora, e se passar esses 2 anos, o que acontece? Infelizmente, se passar 2 anos que você ganhou a causa e não efetuou o pedido de cumprimento de sentença, não tem como mais fazer isso. Acabou. Aquele processo terá que morrer. Vocês acreditam? É triste, mas é verdade. Então, o advogado tem 2 anos para protocolar no processo o pedido de cumprimento de sentença sobre pena de prescrição do direito. O advogado protocolou o cumprimento de sentença. Como é que funciona agora, doutora? O que vai acontecer no meu processo depois que é protocolado o cumprimento de sentença? Depois de efetuado o protocolo do cumprimento de sentença, o processo vai voltar para o juiz. Aí não tem um prazo para que o processo fique com o juiz. Mas a média é entre 2 meses até 6 meses. Já vi ficar 1 ano com o juiz para ele determinar que a outra parte venha cumprir a obrigação de fazer ou se manifestar dos cálculos que foram juntados. Sim, gente, tem lugares, em São Paulo mesmo, já vi vários processos ficarem 1 ano lá com o juiz e ele não fazer esse despacho, que é: intime-se a outra parte para cumprir em tal prazo a obrigação de fazer, ou em tal prazo se manifestar dos cálculos que foram apresentados no processo. Tá, doutora, não entendi. É triste, mas é a realidade. É assim, gente, é muito triste. Mas, tá, saiu o juiz despachou, ele falou, ele determinou que a outra parte venha se manifestar. Ele vai fixar, normalmente o prazo fixado é entre 10 dias, 15 dias, até 30 dias para cumprir a obrigação de fazer, no caso em que tiver a obrigação de fazer para ser cumprida. A outra parte vai vir dentro desse prazo e vai se manifestar. Pode ser que ele dê 5 dias, pode ser que dê 10 dias, pode ser que dê 15 dias, pode ser que dê 30 dias. Vai depender de contra quem é o seu processo e aonde o seu processo está tramitando. Vai depender desses 2 fatores para a gente saber mais ou menos qual é o prazo. No juizado especial da Fazenda,
o prazo normalmente varia entre 15 a 30 dias, se for contra entes públicos, e se for contra pessoa física, normalmente demora entre 5 a 15 dias para cumprir a obrigação de fazer. Se tiver na vara, normalmente é 30 dias para entes públicos e 15 dias para entes particulares. Então tem esse prazo aí. A outra parte se manifestou, vendo o processo, se ela concordou, beleza, ótimo. Ou se ela cumpriu a obrigação de fazer, graças a Deus, cumpriu a obrigação de fazer, aí vai iniciar a fase de cálculos, aí tem toda uma liquidação de sentença, a gente vai analisar qual é o seu direito, vai depender muito de qual tipo de ação que é a sua, porque às vezes tem que ter perícia contábil, então depende muito contra quem é o seu processo e aonde o seu processo está tramitando pra gente saber desses detalhes mais específicos. Mas aí, juntou o cumprimento da obrigação de fazer, cumpriu lá no processo, comprovou no processo a obrigação de fazer e se inicia as fases de cálculo. Eu vou deixar um vídeo aqui explicando certinho como é que funciona essa fase de cálculo para você. Vou deixar um vídeo de cada matéria. Vou deixar aqui um vídeo de como funciona a homologação de cálculo geral e como é que funciona a homologação de cálculos judiciais específicos do Juizado Especial da Fazenda. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, se o processo entrou na fase de cálculos, o juiz vai homologar o cálculo final. Então, ele vai dizer qual cálculo está certo, as partes vão ter apresentado os cálculos, conforme nos vídeos que eu coloquei aqui abaixo. E aí, ele vai homologar o seu cálculo. Você já vai saber qual é o cálculo que você vai ter direito a receber. Se for RPV ou precatório, aí vai ser naquelas formas de pagamento. 60 dias corridos para RPV e precatório vai depender contra qual ente é. Agora, se o seu processo é contra um ente privado, contra uma empresa privada ou contra uma pessoa física, nestes casos, depois da homologação, transitou em julgado, a sentença homologatória, aquela sentença que o juiz falou assim, pague tal valor, é esse o valor que você tem que pagar. Passou esse prazo, ninguém reclamou daquele valor, todo mundo concordou com o valor, o prazo para pagamento no processo é de 15 dias úteis, tá, gente? São 15 dias úteis, não importa onde o seu processo esteja. Se ele estiver no juizado, se ele estiver na vara, serão 15 dias. E aí, nestes casos, o comprovante será juntado ao processo e o juiz vai liberar o dinheiro nas contas indicadas. E, novamente, a gente recai naquele fato. Vai depender de qual justiça está o seu processo, de como está a tramitação naquela justiça que está o seu processo, juizado especial, vara, juizado especial da fazenda, vara bancária. Vai depender aonde o seu processo está para saber a média de tempo que tem levado naquele lugar, naquele setor da justiça para o seu processo tramitar. Porque depende do juiz. Para decisão de liberação de alvará, liberação de qualquer coisa no processo, depende do juiz. Consequentemente, não tem um prazo fixo em lei para o juiz liberar o seu dinheiro. O que acontece, doutora, nestes casos? A gente fica triste, mas é a dura realidade do nosso sistema judiciário brasileiro. Depende do juiz e vai depender muito de onde está o seu processo. Porque o juiz, né, gente? O juiz, ele é a seara máxima, o desembargador é a seara máxima dentro da justiça. E quando depende exclusivamente deles, e depende da demanda que está tendo naquele setor, depende da agilidade daquele juiz, daquela assessoria que auxilia o juiz. Então é isso, gente. É assim que funciona um resumo de como funciona o cumprimento de sentença para deixar vocês mais atualizados para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês. Se ainda não são inscritos, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.